Olá pessoal, meu nome é Rudá Figueiredo, sou promotor de justiça no estado da Bahia e fui gentilmente convidado pelo professor Landolfo Andrade para tratar um pouquinho de minha trajetória com enfoque nos estudos dos direitos difusos e coletivos. Este vídeo não tem a pretensão de ser conteudista, de tratar de direitos difusos e coletivos do ponto de vista técnico, mas abordar um pouco a minha caminhada, os métodos que utilizei, a bibliografia, mesmo porque eu não me arvoraria a tratar de direitos difusos e coletivos no canal do professor Landolfo Andrade, que é uma referência nessa área. Feito esse esclarecimento e passando a análise da minha caminhada, eu tenho de iniciar a abordagem com vocês falando que eu cometi um grande erro no início dos meus estudos. Que erro foi esse? Meu grande erro foi subestimar os direitos difusos e coletivos na minha preparação. Como subestimar? Há uma ideia de que as matérias mais importantes para as provas, notadamente a prova para o ingresso na carreira do Ministério Público Estadual, são as seguintes: constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil, processo civil. As outras matérias, por terem uma incidência reduzida, uma incidência menor em comparação àquelas tidas como principais, acabam sendo objeto de menor atenção, o que é um grande erro. Direitos difusos e coletivos definem a sua aprovação em um concurso de Ministério Público Estadual, por algumas razões. Precisamos fazer uma digressão agora para entender um pouquinho o que se enquadra nesse grande grupo dos direitos difusos e coletivos. Há aqui o estudo do chamado processo coletivo. Há também, mesmo nesse campo do processo coletivo, uma dimensão extrajudicial, extraprocessual, anterior ao processo, em que, nos estudos para a carreira do Ministério Público, é necessário examinar temas como inquérito civil, procedimento preparatório ao inquérito civil, recomendação, reuniões públicas, audiências públicas, além dessa dimensão ligada ao processo coletivo, à ação civil pública, aos procedimentos extrajudiciais que podem fundamentar, embasar o processo coletivo ou até chegar a resultados úteis antes mesmo do processo, no que se chama de atuação resolutiva do Ministério Público. Há ainda matérias ligadas ao chamado direito material coletivo. E quais são essas matérias? São várias. Estatuto da Criança e do Adolescente, ou Direito da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental, Direito do Consumidor, Direito da Pessoa com Deficiência, Direito do Idoso, Direito das Pessoas com Transtornos Mentais. Feita essa análise exemplificativa dos campos que acabam se inserindo nos editais, no grande grupo dos direitos coletivos, retornamos à análise do meu equívoco metodológico, meu equívoco estratégico. Muito embora, de forma isolada, essas matérias não detenham, pensando numa primeira fase, grande incidência, enquanto grupo, tais matérias representam um quarto, talvez um quinto de sua prova. Então não podem, de nenhuma forma, ser subestimadas. E eu logo que passei a fazer questões, a entender a função ministerial, passei a entender a fundamental importância do estudo dos direitos difusos e coletivos. Essa importância se incrementa, se sobreleva quando o candidato chega à segunda fase, porque grande parte da atuação do Ministério Público se insere na tutela de direitos difusos e coletivos. Vale lembrar que o Ministério Público é constitucionalmente orientado à tutela de interesses sociais. Por essa razão, no eventual segunda fase, no eventual prova oral, o candidato
seguidamente arguído acerca de temas ligados aos direitos difusos e coletivos. Feito esse esclarecimento, e retornando ao meu equívoco metodológico, eu comecei meus estudos pensando naquelas matérias que eu entendia centrais. E aí o que aconteceu? Naturalmente, baque em cima de baque, né? Erros, desempenhos insatisfatórios nas provas, fazendo com que eu buscasse reconstruir a minha estratégia. Passei então a dar maior atenção à leitura da legislação, a famosa lei seca, englobando, a partir de então, muito da legislação que se insere no campo de estudo dos direitos difusos e coletivos. Mas a leitura da legislação não é suficiente para entender todas as matérias ligadas aos direitos difusos e coletivos. Alguns dos equívocos estratégicos, metodológicos que eu cometi, empreendi em razão do tempo que detinha para dedicar aos estudos. Acabava tendo de fazer escolhas trágicas, porque estudava e trabalhava ao mesmo tempo, de sorte que acabava selecionando determinados temas ou formas de estudar de acordo com o meu pensamento ou conveniência do momento. A leitura da lei seca, retornando, é fundamental, na verdade, para todas as matérias e para a evolução nas provas objetivas, mas, ao menos para mim, não é o melhor método de apreensão de conteúdos, porque eu preciso entender algumas matérias, preciso ter um contexto da matéria para apreender o que está ali na legislação. Então, passei no segundo momento, o terceiro momento, pensando que inicialmente eu, por erro, não estudava a fundo os direitos difusos coletivos, passei a alinhavar a leitura da legislação com a leitura de materiais, doutrinas, até que eu me deparei com a grande obra do professor Landolfo Andrade, em conjunto com Adriano Andrade e Kleber Masson, que tem a grande qualidade de aglutinar em apenas 2 volumes todo esse cabedal de matérias de que falávamos anteriormente. Essa obra, então, para mim, é a bibliografia central para a análise de algumas matérias, principalmente para aprofundar alguns temas, para preparar um candidato para uma prova escrita, uma prova oral. Lembrando que, naturalmente, quem faz uma prova de ingresso em uma determinada carreira não ficará satisfeito com a aprovação tão somente na fase objetiva. O que o candidato pretende é lograr a aprovação em todas as fases do certame. Então logo conheci tal obra, a adquiri para este aprofundamento, fiz a leitura, claro, vale dizer, de outros livros correlacionados a tais matérias, até anteriormente, mas a obra do professor Landolfo Andrade foi fundamental para esse campo do aprofundamento, no âmbito principalmente do processo coletivo. Há uma visão bastante abrangente do chamado processo coletivo nessa obra, que permite a realização de provas escritas, provas orais, sem maiores problemas, embora, obviamente, o objeto ou a tentativa não seja de exaurir no trabalho todo o conteúdo correlacionado à matéria. Dificilmente, na verdade, um manual terá essa capacidade. Às vezes, o concurseiro precisa entender que é virtualmente impossível saber todo o edital. Mesmo porque, ainda que você leia todo o edital por variados livros, sempre haverá outros livros. Então, há aí 2 constatações de humildade. A primeira é que, ainda que se leia livros sobre todas as matérias, você não lembrará tudo. A outra é que, ainda que se leia livros sobre todas as matérias, haverá outros livros a ler. Feita toda essa análise, sintetizando a linha metodológica de estudo dos direitos difusos e coletivos, leitura de lei seca é fundamental para todas as fases, mesmo porque numa fase escrita é interessante que se tenha um manuseio célere da legislação para a confecção de peças e de respostas às questões subjetivas. E na fase oral, a leitura de lei seca lhe permite também responder várias perguntas. Bibliografia indicada.
Humildemente, ao meu ver, a obra do professor Landolfo Andrade, construída em conjunto com os professores Kleber Masson e Adriano Andrade, é uma bibliografia interessantíssima, diria até que central para a análise dos direitos difusos e coletivos, mesmo porque tem a grande qualidade de aglutinar toda a matéria em 2 volumes. Eu li ainda algumas obras, alguns livros mais sintéticos sobre tais matérias, porque são várias matérias. Então li sinopses de algumas matérias, li legislação comentada de algumas matérias, mas alinhavei essa leitura mais sintética à obra do professor Landolfo Andrade, sobretudo nas etapas escrita e oral do certame em que foi aprovado do Ministério Público do Estado da Bahia, no qual, inclusive, foi abençoado com o primeiro lugar. Sobretudo, ainda mais especificamente, na fase oral, em que no meu certame seriam cobrados diversos conceitos gerais, princípios, diversos conhecimentos, temas que demandam um nível de aprofundamento que nos permite explicar um determinado instituto, a leitura dessa obra foi fundamental para que eu construísse a minha caminhada até a aprovação. Então, esse vídeo, na verdade, é um misto de agradecimento aos autores dessas obras e de outras, e também uma grande honra por estar aqui agora aprovado, partilhando um pouco da minha trajetória e falando um pouquinho dessa obra e de tantas outras que me ajudaram, especificamente nesse canal, no campo dos direitos difusos e coletivos. Espero que o vídeo ajude vocês e avante com os estudos. Estamos juntos. Que precisarem, só me procurar aí nas redes sociais, que eu estarei pronto para ajudá-los. Avante!